vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar, e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Paz do Senhor, igreja. Nessa noite vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém. Abra o seu coração. Seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está se movendo entre nós. Nós cremos que Ele está cuidando de nós. E tudo isso é apesar de nós. Aleluia. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua presença. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Jesus, por esta igreja. Obrigada por cada irmão e irmã que está nos ouvindo, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por tua presença. Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nos fortalecer, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, fortalecer a nossa fé. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Enche-nos de esperança, Senhor. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas transgressões, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. A tua igreja nessa noite declara, e nessa noite ela clama por ti e pede que o Senhor venha sobre o Brasil, e pede que o Senhor venha sobre cada família. Ó Deus, entra nas nossas casas agora, Senhor, e restaura o teu altar, Senhor. Remove aquilo que não é teu, que não vem de ti, Senhor. Nós clamamos: vem, Espírito Santo, enche, 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 enche as nossas casas, enche este lugar com a tua presença, Senhor. A tua presença desfaz tudo aquilo que não é teu, Senhor. Nós queremos a tua presença e não abrimos mão dela. Pai, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada por estar curando. Obrigada porque o Senhor está transformando. Obrigada porque o Senhor está trabalhando. Obrigada porque o Senhor opera. Obrigada porque o Senhor é o Deus poderoso. E nós confiamos e nos rendemos e nos alegramos em ti, Senhor. Tu és fiel. O Brasil é teu. Nós somos teus. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Creia que o Senhor está fazendo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Aleluia, glórias ao teu nome. Recebe, Deus, o nosso louvor. Recebe para a tua glória, Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso Rei, adorado, exaltado. Senhor, que flui, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Pai. Tu és a fonte, Pai. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a Pai. Tu és o rio, Senhor. E eu quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigado, Pai, por ser a nossa fonte. Tu és o rio, Senhor. Obrigado, Pai. Seja o nome do Senhor. Jardim particular. Aleluias. Possamos ser esse jardim particular. Glória a Que o Deus. Senhor possa habitar cada vez mais nesse jardim. Amém. Que
que somos nós. Sim, Jesus. Aleluia. Ora, mamãe. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, sobre nós, e me Pai. resgata. Vem sobre a nossa nação, vem sobre as nossas famílias, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre nós. Só pra te Pra te adorar, Senhor. Nós queremos, Pai, ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. oh,
partido. Aleluia. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Esse é o nosso clamor a Ti, Deus. Jardim particular. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Essa é a nossa oração, Senhor. A Ti, Deus. A Tua presença que não nos falte, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus continue sobre as nossas vidas. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, estamos cultuando a Ele nesse culto da família, onde Ele tem derramado sua bênção, graça, tem nos fortalecido e tem nos ensinado a sua palavra. Nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Já preguei essa palavra muitas vezes, né? E você conhece também. Vamos ler no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhes Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. Aleluia, glória a Jesus. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava pastando ali, no monte, uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhes que lhe concedesse entrar neles. E ele concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade e nos campos. Vamos dar uma parada aqui, depois nós continuamos. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela é verdade e verdade que liberta. Nesta noite, nesse culto da família, estamos reunidos para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, dá-nos entendimento da Tua palavra e nos reveste do Teu Santo Espírito, que nós possamos aprender dessa Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, esta
é uma palavra que começa bem lá no verso 22, quando Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse Jesus para os seus discípulos: atravessemos para a outra banda. Nós vamos aprender nesta noite a olhar com o olhar de Jesus, ver o que tinha do outro lado. Não é? E aí vocês conhecem a história, conhecem essa do verso 22 ao 25, os discípulos dentro do barco, Jesus está dormindo, tranquilo, e de repente vem uma grande tempestade e muito vento, né? E a água entrava e eles estavam em perigo, enchia o barco de água. E os discípulos começaram a gritar: mestre, mestre, o senhor não vê que nós estamos sendo sufocados pela água, pelo vento, por essa tempestade? Né? Nos socorre. E Jesus levantou e acalmou a tempestade. Barco que Jesus está não afunda, queridos. E ele tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Ir para o outro lado. O que tinha no outro lado? Lá no outro lado tinha um homem que estava há muito tempo endemoniado. Um homem afastado da sociedade. Um homem que estava longe da família. Um homem que estava possesso. Jesus foi para o outro lado. Que eu e você possa ter o entendimento da palavra. Nós possamos aprender de Jesus nesta noite. Jesus estava atravessando para o outro lado, que no outro lado tinha alguém que precisava dele. Nesta noite, se você precisa de um socorro, Jesus está pertinho aí de você para te socorrer. Se você precisa de um milagre, Jesus está perto de você para trazer esse milagre. Se você precisa de transformação, Jesus está aí ao seu lado para trazer essa transformação. Se você precisa de libertação, Jesus está ao seu lado aí para você ser liberto. Se você precisa de paz, Jesus está pertinho de você para trazer paz. Foi uma noite depois de uma grande tempestade. Né? Jesus chega num lugar deserto e lá ele vai a um cemitério. Você reclama da vida, irmãos? Olha a situação desse homem. Ele está num cemitério, um lugar que metia medo às pessoas, as mais corajosas, não é? E Jesus vai naquele lugar. Nesse lugar saiu um homem possesso. Nesse lugar, esse homem ele sai de lá nu, né? Podemos dizer que todos já tinham desistido dele, né? Ele está naquele lugar terrível, que para ele parece que não tem solução. Mas Jesus é a resposta para as nossas vidas. Jesus nessa noite é a resposta para você. E todos, menos Jesus, né, desistiram dele. Mas Jesus não desistiu. Deixa eu dizer algo para a senhora e para o senhor nessa noite. Por mais erros que o senhor tenha cometido, por mais faltas que a senhora tenha cometido, Jesus não desistiu da senhora. Jesus não desistiu de você. Jesus não desiste do homem ao qual ele veio dar vida. Né? Então, Jesus, ele não desistiu dele. Todos desistiram, mas Jesus não. Então, depois de um dia trabalhoso, depois de uma tempestade, né? Ele vai para o outro lado para salvar este homem.
Jesus desejava salvar este homem. Jesus deseja salvar a sua casa. Jesus deseja salvar a sua família. Jesus deseja salvar o seu filho. Jesus deseja salvar a sua filha. Jesus deseja salvar o seu marido, a sua esposa. Jesus deseja salvar aquele que está perdido. Ele passou por uma tempestade, que não foi fácil passar por aquela tempestade, mas Ele é o Senhor dos senhores. Confie nele. Ele é o Senhor que pode dar vida. Ele é o Senhor que traz esperança. Ele é o Senhor que pode confortar o seu coração e te proteger e cuidar de você enquanto você estiver aqui na terra. Basta você confiar nele, você crer nele. Então Jesus, ele vai ver esse homem que tinha perdido tudo, né? Aquele homem perdeu a família, aquele homem perdeu a liberdade, aquele homem perdeu a saúde, aquele homem perdeu a saúde física e saúde mental, né? Ele perde a dignidade, ele perde a paz, ele perde a alegria. Afinal de contas, são demônios que estão no corpo dele, agindo na vida dele. E ele está no sepulcro, está ali no lugar, num cemitério, está ali no lugar acorrentado, né? Cadeias prendiam as suas mãos para que ele não fizesse mais dano ao seu corpo, né? E Jesus vai, quando ele vai entrando, ele começa a exclamar: o que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Satanás sabe quem é Jesus, irmãos. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o libertador. E esse demônio sabia que Jesus estava ali para libertar aquele homem, para salvar aquele homem, para transformar aquele homem, para fazer daquele homem um evangelista. Olha que coisa tremenda. Olha o que Jesus faz na vida do homem, né? Ele pega o homem caído, arrasado, arrebentado, o homem fraco, o homem oprimido, entregue a demônios, aos vícios e às trevas. Ele entra com poder e glória e liberta esse homem, liberta essa mulher, transforma e faz deles um evangelista. Eles vão testificar dele, vão glorificar o nome de Jesus onde quer que eles estejam, porque Jesus os libertou. Então, ele está possesso, né? Havia dentro dele uma legião. Olha que coisa tremenda, uma legião de espíritos malignos, né? Uma legião romana, ela era composta de 6.000 soldados, né? Era composta de 6.000 soldados e eram os mais temidos, não é? Eles eram um exército de invasão. Onde eles entravam, eles eram cruéis, eles eram destruidores, né? E, nessa legião havia frecheiros, havia pessoas, homens estrategistas, né? Havia homens combatentes, havia homens incendiários. Olha a situação, olha que exército poderoso era o exército romano. E aqueles que lutavam com espadas também tinham, e também tinham no meio deles, né? Onde essa legião entrava, ela passava, ela deixava destruição e morte. Uma legião que romana era irresistível, né? Onde ela chegava, as cidades eram assaltadas, dominadas, eles levavam seus habitantes como escravos. Uma legião romana era poderosa, né? Era uma máquina de guerra. Agora você imagina esses demônios que estavam no corpo desse homem, né? Agindo na vida desse homem. Era nos tempos antigos essa legião romana era uma máquina de guerra. E ele não estava no controle de si mesmo. Aquele homem não tinha controle. Eram demônios que agiam na vida dele.
era demônios que o perturbavam, eram demônios que iam para destruí-los, né? E Jesus estava ali para libertá-los. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Jesus está aí pertinho de você para te libertar. Jesus está perto de você para te dar uma vida nova, trazer esperança. Jesus está aí para te salvar, para que você possa ser um servo dele, uma serva dele. É muito interessante, né? Então, assim, aquele poder diabólico que dominava aquele homem, que aquele homem não tinha mais controle sobre o seu corpo, né? Ele se manifestava a força, uma força que não era humana, né? Ele vinha de espíritos malignos que morava dentro dele. Você já imaginou um ser humano com 6.000 demônios dentro dele? O demônio disse que o nome dele era Legião, porque eram muitos. Mas quando eles viram Jesus, eles tremeram. Quando eles viram Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Senhor de todas as coisas, eles tremeram. Jesus é aquele que liberta. Jesus é aquele que enxergou aquele homem do outro lado. Seus discípulos não tinham ideia. Seus discípulos estavam numa situação que não tinha ideia. Quando o barco estava sendo tomado pela água, pelo vento, e eles tomados pelo medo, e Jesus estava dormindo tranquilamente. Jesus, ele é maravilhoso. Ele entra na vida das pessoas e ele transforma as pessoas. Então, aquele homem, quando ele viu Jesus, esse homem possesso correu para ele estava cheio de medo, né? Ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: que temos nós contigo, Jesus? Rogo-te que não nos atormentes. Olha que coisa interessante, né? Ele vai falando a respeito. Era um espírito imundo. Por isso, levou-o para aquele lugar, um lugar impuro, né? O cemitério, para viver lá no meio dos sepulcros, né? Esse demônio, esse espírito imundo levou aquele homem para aquele lugar impuro. Para os judeus, que consideravam a terra dos pagãos impura, e também em seguida o lugar dos túmulos, né? E por fim as possessões. Então, mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você sabe qual é a manifestação de Jesus? A vinda de Jesus foi para libertar o homem. Jesus está diante desse homem. Jesus, ele passa uma batalha, uma luta. Talvez esse vendaval, esse vento que se levou, que se levantou ali naquele barco, né? Esse vento para impedir que Jesus chegasse do outro lado. Mas Jesus chegou no outro lado. Jesus tinha uma missão, ele ia cumprir com a sua missão. A missão de Jesus é salvar os que se haviam perdido. Então, aquele homem, ele viu Jesus, prostrou-se, né? Dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aquele demônio sabia quem era Jesus. Os homens não sabem quem é Jesus. Os homens não têm entendimento de quem é Jesus. Mas Jesus quer se revelar a mim. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer se revelar a nós, né? Jesus quer fazer uma obra na sua vida, na minha vida. Jesus quer se revelar aí na sua casa. Jesus quer repreender todo o mal. Jesus quer repreender todo espírito que aprisiona as pessoas. Esse homem estava preso em cadeias, em sofrimentos, né? E estamos vendo aqui que ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Já havia muito tempo que ele o arrebatava. Aquele homem
ficava preso em grilhões, aquele homem andava nu, aquele homem não tinha vestimenta, ele não tinha mais domínio, ele está perdido. E o espírito imundo está dominando. Quantas pessoas estão nessa situação, né, irmãos? Quantas pessoas estão presas, amarradas em cadeias, elas estão se autodestruindo, demônios que tomam conta deles e vai destruindo aos poucos, vai levando aos vícios, vai levando às trevas, sabe? Mas o encontro com Jesus dá libertação. Por isso que nós oramos para Jesus salvar, por isso que nós oramos para Jesus transformar, para Jesus entrar com libertação, para Jesus entrar com vida onde tem morte, né? Então, ele tinha ordenado, ele estava preso em grilhões e cadeias, mas ele quebrando as cadeias, não segurava, né? Essas cadeias, essas prisões, quebrava, ele era impelido pelos demônios para os desertos. Olha que coisa tremenda, né? O deserto é lugar onde não tem nada, o deserto é lugar onde só tem espírito imundo para destruir, para matar, para roubar, para tirar a paz, trazendo enfermidade. Então esse espírito imundo levava esse homem para os desertos. Aquele homem era impelido para esses desertos. Aquele homem ficava à mercê desses demônios. Ele não tinha noção do que acontecia na vida dele, porque os demônios estavam lá. E Jesus vai e pergunta, né? Vem quando ele quebra tudo e está arrebentando tudo, não fica nada, aprendia aquele homem. Mas como Jesus é o Senhor dos senhores, como Jesus tem o domínio de todas as coisas, os demônios sabem quem é Jesus, estão sujeitos a Jesus. E ele disse que o nome dele era Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então nesta noite, o Senhor Jesus vai entrar na sua casa, fazer uma obra gloriosa na sua família, vai repreender as perturbações do inferno, as pragas do inferno, aquilo que tem aprisionado a sua vida, ou aprisionado os seus caminhos. O Senhor Jesus, quando entra, ele entra para libertar. E aquele demônio diz, nós somos 6.000 demônios. Não é fácil, queridos, não é fácil. O nome dele era Legião, dominava, não era fácil. Tanto é que as cadeias não prenderam, os grilhões não podiam prender, olha a força descomunal que tinha esse homem. Mas quando ele vê Jesus, olha, ele prostra, ele se encurva. Quando eles veem Jesus, eles se dobram diante dele, porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. Jesus tem autoridade, tem poder para te libertar. Jesus tem poder para solucionar problemas na sua vida. Jesus tem poder para te aliviar, te tirar desse sufoco, dessa situação que você está metido, né? E muitas vezes, quantas vezes são espíritos imundos que barram a pessoa e ela não consegue enxergar. Jesus enxergou do outro lado. Jesus te enxergou nesta noite. Jesus enxergou sua casa nesta noite. Jesus sabe de todas as coisas. Só basta você chegar a Ele, se entregar para Ele, confiar na palavra dEle e buscar o seu poder, que Ele vai entrar com providência. E os demônios vão rogar a Jesus, né? Olha, não nos mande para o abismo, ainda escolhe lugar, né? Não nos mande por esse abismo, não queremos ir para o abismo. Olha, tem uma manada de porcos aí, né? A manada de porcos, são muitos porcos, então rogaram que eles pudessem entrar naqueles porcos. E Jesus deu permissão para eles ir. Sabe, o espírito imundo, quando ele sai, Jesus fala a respeito disso. Quando você expulsa um demônio, ele sai do homem, sai da pessoa, e ele vai para lugares áridos. Olha aqui onde ele levava esse homem, levava o homem para o deserto. E aí Jesus disse que ele vai para lugares áridos. Quando lugares áridos não tem lugar para ele ficar, por isso que eles não queriam ficar em lugares áridos, eles queriam para o corpo. Corpo de quem? Dos porcos. Jesus disse que ele volta e traz mais 7 contigo. O estado daquela pessoa fica pior, né? Às vezes nós oramos para as pessoas, né? E graças a Deus que muitas pessoas, às vezes as pessoas ficam libertas, ficam curadas, né? Mas tem pessoas que você ora, depois o estado dela, ela não volta, ela não recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida,
sua vida espiritual não tem ocupação, não tem nada, a casa fica vazia, como disse Jesus, e é adornada, isso é limpa, aí sabe o que acontece? O espírito mundo volta e vai lá e traz mais 7 com ele. E atormenta aquela pessoa. E aí a pessoa que foi criticando, eu fui daquela igreja, eu fiquei pior. Aquela mulher orou por mim, eu fiquei pior. Aquele moço orou por mim, eu fiquei pior. Não, quando nós oramos para a pessoa, nós devemos perguntar se ela quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que o coração dela, que vai ficar limpo daqueles demônios, Jesus precisa entrar. Glória a Deus, Jesus precisa entrar. Aí Jesus entrando, quando o espírito imundo volta para ver, ele vai encontrar Jesus lá. Então não tem morada. Esses porcos foram tudo precipitado. Olha que coisa incrível, ele entrou naqueles bichinhos. Olha o que esse homem carregava dentro de si. Olha o que esse homem carregava dentro de si, queridos. Olha que coisa tremenda, coisa terrível. Diz que os porcos se precipitaram, né? E lá do despenhadeiro e morreram todos afogados. Porque os demônios fizeram isso. Os porcos não suportaram aqueles demônios. E aquele corpo daquele homem suportava aqueles 6.000 demônios que o atormentava, que o perturbava, né? Que o mantinha nu. Já imaginou? Ele não tinha dignidade, ele já não tem mais família, né? Ele não tem local para morar, ele mora nos sepulcros. E mesmo assim, para segurá-lo, para que ele não se arrebente, machuque alguém, eles prendiam em grilhões, eles prendiam ele em cadeias. O ser humano não tem solução para essas vidas. O ser humano não tem como solucionar esses problemas, mas Jesus tem. Nesta noite, Jesus quer entrar com providência na sua vida e soltar os seus grilhões, quebrar os seus grilhões, tirar as cadeias do pecado que te prende, sabe, que faz você de escravo. O pecado manda você fazer algo, você vai e faz. O pecado manda você entrar no vício, você faz. O pecado manda você ordenar, você faz. Por quê? Porque você é escravo do pecado. Mas Jesus pode entrar na sua vida nesta noite, Ele quebra esses grilhões do pecado, Ele vai entrar na sua vida e vai transformar a sua vida e vai vir com a sua palavra, esta palavra gloriosa na sua vida, e você vai ficar limpo. E aí Jesus vai habitar em você e você será uma nova criatura. Jesus continua, então os demônios, eles entraram naqueles porcos e precipitou-se todos aqueles porcos e eles morreram afogados. E aqueles que guardavam, olha, as pessoas estavam guardando, aqueles guardadores, aqueles que cuidavam dos porcos, diz a Bíblia que eles, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciar a cidade e nos campos. Foi anunciar o que aconteceu, a destruição dos demônios que saiu na vida daquele homem. Eles viram o que aconteceu com aquele homem. Aquele homem agora está liberto pelo poder de Jesus Cristo. Jesus quer entrar na sua vida para libertar. Jesus diz na sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, no nome de Jesus, nessa noite, Jesus quer entrar com providência na sua vida. E aí o que acontece? Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam-no. E então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram. Olha, aquele homem que ele vê lá, não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo ele está ali endemoniado, possesso, quanto tempo ele está ali preso, quanto tempo ele está ali encarcerado, quanto tempo ele está longe da família, quanto tempo ele está ali nu, quanto tempo ele está possesso, irado, arrebentando tudo. E agora eles vão chegar, vão dar uma olhada, aqueles homens que guardavam os porcos, saíram, foi anunciar na cidade o que aconteceu, e agora eles voltam. E quando eles voltam, eles veem aquele homem em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Que transformação, que libertação, que coisa gloriosa, Jesus. Como Jesus faz as coisas perfeitas. Aquele homem que era nu, sem família, você agora está sentado, tranquilo, sossegado. Jesus veio salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. E então saíram a ver o que tinha acontecido.
Olha que coisa interessante. Eles foram ver o que tinha acontecido, porque aqueles homens foram contar que os demônios tinham tomado todos aqueles porcos, que aquele homem tinha sido encontrado com um homem poderoso. Eles foram anunciar, aí eles voltaram. Quando eles voltam para ver, o homem está tranquilo. Jesus vai entrar na sua casa para dar paz nesta noite. Jesus vai entrar na sua casa para dar tranquilidade nesta noite. Jesus vai entrar na tua casa para acabar com essa confusão nesta noite. Jesus vai entrar na tua casa para terminar essa preocupação maligna que te atormenta, que fere a sua alma. Jesus vai entrar com providência. Jesus é o libertador, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que devolve a dignidade. Aleluia! Agora este homem está vestido e em juízo perfeito. Ele não é mais violento, ele não precisa mais de cadeias, ele não precisa de grilhões o prendendo, porque ele foi liberto pelo poder de Jesus Cristo. Jesus quer libertar a sua casa nesta noite. Jesus quer entrar com providência, libertar, aleluia, glória a Deus. Se você permitir que Jesus entre na sua vida, Ele vai transformar a sua vida, glória a Deus. Diz que eles temeram, quando eles viram aquele homem assentado aos pés de Jesus, eles temeram, o temor entrou no coração deles, glória a Deus. E os que tenham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Então, eles saíram evangelizando, falando como e toda aquela multidão, toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de um grande temor, e entrando ele no barco, voltou. Agora a multidão está apavorada, a multidão rejeita, aquela cidade rejeita Jesus. Jesus fez um milagre tremendo na vida daquele homem, uma libertação na vida daquele homem, mas mesmo assim, aquele povo que ouviu, que conhecia aquele homem, que via a situação daquele homem, escravo, possesso, perturbado, oprimido, mas eles rejeitam Jesus, eles não querem Jesus. Quantas pessoas têm sido assim? Quantas pessoas têm visto milagres e têm recebido milagres de Jesus? Quantas pessoas que Jesus tem curado, né? Quantas pessoas que Jesus tem tocado? Quantas pessoas que Jesus tem libertado e eles rejeitam? Só tem temor, tem medo e rejeita. Eles tiveram medo, eles rejeitaram, porque eles viram que aquele homem fora salvo, aquele homem não está mais endemoniado. Então a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou, mandou Jesus se retirar. Não mande Jesus se retirar da sua vida. Não faça isso. Esses homens fizeram isso. Se retirar, porque estavam possuídos de um grande temor. E ele entrou no barco e voltou. Quando nós rejeitamos Jesus, quando nós não queremos Jesus, Jesus não insiste. Jesus aqui não tentou convencer aqueles homens. Jesus aqui não tentou convencer aquelas pessoas que ali estavam. Jesus simplesmente entrou no barquinho e voltou. Olha, se Jesus está perto de você, não deixe Jesus voltar. Não deixe Jesus voltar. Que Jesus possa entrar na sua vida. Que Jesus possa transformar a sua vida. Que Jesus possa trazer alegria para a sua vida. Que Jesus possa quebrar os grilhões da sua vida. Aquela multidão ouviu e foram ver o que aconteceu e ver aquele homem testemunhar do milagre. Testemunhar da obra que Jesus tinha feito. Mas eles não quiseram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou a Jesus que os deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna tu para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi e apregoou por toda a cidade
quão grandes coisas Jesus tinha feito. Glória a Deus. Agora aquele homem que era endemoniado, agora aquele homem que não tinha dignidade alguma, agora aquele homem que andava nu, agora aquele homem que estava em sepulcros, morava num cemitério, num lugar terrível, preso, sendo escravo de demônios. Aquele homem, ele quer estar com Jesus. Ele quer caminhar com Jesus, ele quer ir com Jesus, onde Jesus, por gratidão. Mas Jesus achou importante ele ser um evangelista. Você sabe, Jesus chamou você para você ser um evangelista. O que é evangelista? É aquele que anuncia o evangelho. E Jesus disse para ele, torna para a tua casa. Jesus o despediu. Jesus, quando ele vai lá conversar com Jesus, né? Olha, aquele homem de quem havia saído os demônios rogou que o Senhor o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Mas Jesus não é porque Jesus rejeitou, porque Jesus não rejeita ninguém. Não, Jesus deu uma missão para aquele homem. Ele disse, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Você tem falado das grandes coisas que Deus fez na sua vida? Você tem testemunhado das grandes coisas, da obra gloriosa que Deus tem feito na sua vida? Aquele homem vai ser um evangelista, vai ser um anunciador, vai ser um embaixador dos céus no meio da sua casa, no meio da sua família. Você já contou para a sua família quão grandes coisas Deus fez na sua vida, que Ele restaurou a sua vida, porque a tua família te conhece. Eu creio que a família desse homem conhecia e sabia. Eu imagino quando eles viram esse homem são, tranquilo, sereno, vestido, liberto, um outro semblante. E aquele homem ia contar quão grandes coisas Deus fez por ele. Nesta noite eu convido você para testemunhar, para contar quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Aleluia! Testemunhe para os seus familiares. Sabe, eu tenho visto e ouvido tantas coisas, né, que as pessoas em casa, eles falam que são crentes só dentro de um templo, quando estão num culto, e os parentes estão olhando. Às vezes o marido está olhando a vida da mulher, como ela se comporta em casa, como ela trata os filhos, como ela trata ele mesmo, e depois ele vê ela pegar uma Bíblia, ela vir para o culto, adorar a Deus. Depois ele pode até ver, saber que ela canta num grupo com as mulheres, que ela muitas vezes até ministra a palavra, mas ela não testemunha da grandeza de Deus. O seu testemunho não é correto, o seu testemunho não é verdadeiro, sabe? Mas Jesus está falando para aquele homem contar das grandes coisas que Deus fez. Aquele homem ia voltar para casa, ele tinha um testemunho glorioso, ele tinha um testemunho poderoso para falar para os seus parentes, para falar na sua casa. Volta para a tua casa e conta quão grandes coisas Deus fez. Minha irmã, conte para o seu filho. Filho, conte para o seu pai quão grandes coisas Deus fez por você. Conte, testemunhe de Jesus, você é uma testemunha. Este homem que era possesso, perturbado, endemoniado, agora ele é um evangelista, ele vai testemunhar das coisas maravilhosas, como ele encontrou com Jesus, como ele foi salvo por Jesus, como ele foi liberto para Jesus. Olha que coisa interessante nesse texto, você não vê uma oração de Jesus. Jesus não parou e fez uma oração por ele.
Porque os demônios já pediram para sair quando viram Jesus. Que Jesus te encha de autoridade nesta noite. Que Jesus te encha do seu Espírito Santo nesta noite. Sabe, quando os demônios e os espíritos imundos te verem, saiam e as pessoas recebam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora ele quer estar com Jesus, é claro. Claro que ele deseja, até eu, nós todos queremos estar com Jesus, lutamos para estar com ele, estamos batalhando aqui esperando a sua volta para estar com ele. Mas Jesus ali estava em carne e osso, estava presente, ele queria estar junto com aquele homem que foi seu Salvador, aquele homem que foi o seu libertador, aquele homem que trouxe uma vida nova para ele, uma vida que ele não conhecia, mas agora ele é liberto. Mas Jesus tem uma missão para ele, Jesus tem uma missão para você, testemunhe para a sua família, dê bom testemunho. Sabe, não é só simplesmente vir ao culto, se ajeitar, se preparar. O testemunho, as atitudes, as ações, a maneira de viver dentro de casa. Você pode testemunhar das grandes coisas que o Senhor fez por você. E aí os seus parentes virão e eles vão ser salvos também. O texto diz que Jesus, ele foi e apregou por toda a cidade, as grandes coisas que Jesus tinha feito. Olha, Jesus mandou ele falar para a família, Jesus mandou ele contar as grandes coisas, torna para a tua casa, e ele vai e conta da sua casa, a cidade. Ele fala da cidade, das grandezas de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da benignidade de Deus, da transformação que ele teve um encontro com Jesus. E, aleluia! Ele continuou falando, evangelizando, aleluia, para aqueles que estavam ali ouvindo. Testemunhe, conduz a pessoa a Jesus, conduz as pessoas a Jesus, como eles têm pregado a palavra, como eles têm ouvido a palavra. Pelo seu testemunho você vai, tem gente que ouve a palavra, mas não pratica, né? E às vezes as pessoas ouvem, que nem já ouviram, pregaram para eles, mas o testemunho em casa dos seus parentes, daqueles que têm responsabilidade de levar a alma e conduzir as almas a Jesus, não são bons testemunhos, são irados, são magoados, eles afastam os parentes de Jesus. Mas Jesus quer que você testemunhe da sua grandeza. E como é que você vai testemunhar? Pela sobriedade, tranquilidade. Eles precisam olhar para você e ver mudança no seu coração, ver mudança nas suas atitudes, mudança nas suas palavras. Aí quando você for falar de Jesus, eles vão ouvir e eles vão também querer o seu Jesus. Sabe, irmãos, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, faz com que as pessoas queiram o nosso Jesus, que o nosso Jesus, ele é redentor, ele traz redenção. O nosso Jesus, ele traz vida nova. O nosso Jesus, ele traz esperança. O nosso Jesus, ele traz paz, ele traz alegria, ele traz prazer de viver. Aleluia! Que nesta noite você possa aprender com este homem que foi salvo por Jesus. Ele não, a Bíblia testemunha disso. Esse homem, ele está testemunhando, falando daquilo que Deus fez na vida dele. Foi a ordem que Jesus deu para ele, porque Jesus faz coisas maravilhosas na vida dele. E o que Satanás faz pelas pessoas? Ele domina as pessoas através da possessão. Nós vemos no capítulo 8, verso 27 e verso 29, né? Nós vemos Lucas falando a respeito disso. A sociedade, ele faz isso, ele domina, ele tem domínio, os demônios têm domínio e a pessoa fica fora da sociedade, fica distante da família, ele arrasta as pessoas para a impureza, né? Capítulo 8, o verso 27 fala a respeito disso. As pessoas ficam afundadas no seu pecado. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam com animais imundos, não é? E o espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Lucas fala no verso 29, fala também que por isso esse espírito imundo levava para aqueles lugares impuros, levava para o cemitério,
para viver aquela vida em sepulcros. É por isso que agora ele liberto, ele testemunha de Jesus. Jesus manda ele testemunhar o lugar que ele estava, porque os demônios o oprimiam, os demônios feriam aquele homem, e ele ficava em cadeias, preso, mas agora ele é livre. Jesus ordena que ele vá testemunhar. Também vemos que a sociedade não podia fazer nada por aquele homem, né? O que a sociedade pode fazer pelas pessoas? A sociedade afastou o homem do convívio social. O verso 27 e 29 fala a respeito disso. Ele foi afastado da sua família, ele ficou preso, ele estava em cadeias, ele estava ali oprimido, as correntes o prendiam, e ele ficou longe da família, longe dos amigos, longe da cidade onde ele morava, e agora Jesus está mandando ele voltar lá e testemunhar, e Jesus está falando com ele, vai e testemunhe, fale das grandes coisas que Deus fez na sua vida. Em terceiro lugar, a sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. No verso 37, eles mandam, expulsam Jesus. Ele diz para Jesus sair fora, para Jesus ir embora. Eles ficaram espantados com aquilo, de ver aquele homem liberto. Eles não acolheram Jesus, eles não atenderam Jesus, como eu já disse há alguns minutos atrás. Então eles expulsaram praticamente Jesus, não quiseram ouvir Jesus. Que nesta noite você possa ouvir Jesus, porque aqueles que te cercam muitas vezes podem te afastar de Jesus, podem te levar você para longe de Jesus. Então eles rejeitaram Jesus, eles rejeitaram já a palavra, eles rejeitaram aquilo, os milagres que Jesus tinha feito, e por isso Jesus está falando para ele, testemunhe, vá lá no meio da sua cidade, vá na sua casa, vá na sua família, testemunhe das grandes coisas que o Senhor fez. Então eles expulsaram Jesus da sua terra, então eles amaram mais os porcos, né? Porque eles rejeitaram, como eu já disse lá, bem lá atrás a respeito disso, eles amaram mais os porcos do que a Jesus, eles amaram mais os porcos que a Deus, e os porcos valiam mais do que uma vida, então eles amavam mais os porcos. Aqueles porcos atingiram a morte, porque os espíritos imundos invadiram o corpo daqueles porcos, porque eles não queriam ir para lugares áridos. E Jesus está falando isso, vai e conte isso, vá ver que Deus te deu valor, e Deus deu valor àquele homem. Jesus está mandando ele testemunhar, falar das grandezas de Deus, da benignidade de Deus. Se os demônios oprimem, se a sociedade deixa, Jesus é o contrário. Jesus, ele faz pelas pessoas coisas maravilhosas. Jesus, primeira coisa que ele fez, ele libertou esse homem da escravidão dos demônios. Ele se manifestou para fazer as obras do diabo, né? Desfazer as obras do diabo. Jesus devolveu àquele homem a dignidade. Agora aquele homem não está mais nu, aquele homem agora está sentado tranquilo aos pés de Jesus, né? Então nós precisamos testemunhar disso, falar da grandeza de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Deus fez na sua vida. Testemunhe para os seus parentes, testemunhe para a sua família, conte o que Jesus fez. Ele fez grandes coisas na sua vida e na minha vida. Na libertação desse homem, ele estava sentado aos pés de Jesus. Então aquele homem que vivia perturbado, agora ele está tranquilo, está em paz, está sentado. Por quê? Porque os demônios foram expulsos, ele ficou liberto pelo poder de Jesus Cristo. Por isso que Jesus está falando, vai e conte as grandezas de Deus que foi feito na tua vida. Aquele homem estava vestido, aquele homem que andava perdido e andava nu naqueles sepulcros, naquele cemitério, que andava acorrentado naquele cemitério, agora ele está tranquilo, vestido, é devolvido para ele a dignidade. Jesus devolve a dignidade para o ser humano, livra o homem do pecado e o salva pelo poder da sua palavra. Jesus também dá a este homem uma missão, agora ele dá a missão dele ir pregar. Aquele homem vai lá falar para a sua família, vai falar daquilo que Deus fez na vida dele. Então nesta noite, o que Deus faz por nós, nós temos que contar para os outros, precisamos falar daquilo que Deus fez. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
diz o salmista, por isso estamos alegres. Então, nesta noite, queridos irmãos, testemunhe daquilo, cumpra com essa ordem aqui de Jesus, vá lá e testemunhe que Jesus te deu paz, que Jesus te deu alegria, que Jesus já te libertou, que Jesus te deu vida, que Jesus trouxe esperança e que Jesus salvou a sua alma, a sua vida e vai te dar uma eternidade. Aqui na terra você será o testemunho vivo, você será um evangelista como esse homem. Ele foi e ministrou aquela cidade, ele foi e falou, ele chegou e contou as coisas que Deus tinha feito, né? Aquilo que, os milagres que Jesus fez na vida dele também, a palavra que Jesus trouxe para ele, e ele agora vai falar. Então Jesus nos chamou para isso, Jesus nos escolheu para isso, Jesus nos chamou para que nós falássemos do seu grande amor. E esse homem que era possesso, esse homem que era um endemoniado, esse homem que as correntes o prendia, esse homem que as cadeias o prendia, e ele rebentava os demônios eram uma legião, como nós já falamos na introdução, no começo dessa mensagem. Uma legião são 6.000 demônios, né? Uma legião romana era 6.000 soldados poderosos que entravam na cidade, destruíam cidades. Eles eram temidos porque eles escravizavam as pessoas. Os demônios aqui escravizaram esse homem. Deixaram esse homem sem dignidade alguma, deixaram esse homem longe do convívio familiar, deixaram esse homem longe da família e longe também da cidade onde ele morava. Agora está no meio do cemitério, lugar horrível, lugar de impureza, né? O lugar em que só Jesus viu, né? Quando Jesus passa por essa tempestade com seus discípulos no meio do mar, para atravessar para o outro lado, é porque Jesus viu que aquele homem precisava ser salvo, aquele homem precisava dele. Nessa noite Jesus sabe que você precisa, Ele está te enxergando, Ele sabe da sua necessidade, Ele quer te conduzir, Ele quer te libertar, Ele quer te dar vida, Ele quer te trazer paz, Ele quer te trazer harmonia na família, quer unir a sua casa, certo? Quer tirar o ódio, o rancor, a mágoa, a tristeza, quer libertar a sua alma desses grilhões. Aquele homem vivia preso, vivia em angústia, ele era possesso. Os demônios dirigiam a vida dele, ele nem imaginava, nem sabia o que fazia. Tanto demônio que tinha na vida dele. Mas um dia ele se encontrou com Jesus. Aliás, Jesus encontrou com ele. Jesus foi em busca dele e Jesus o salva. E Jesus faz coisas tremendas na vida dele. Foi libertar aquele homem. E depois, aquele homem, ele ordena que ele vá à cidade, vá testemunhar das grandezas de Deus. Então, nesta noite, testemunhe das grandezas de Deus. Dê um testemunho daquilo que você, como você era e como você é hoje. Testemunhe. Não precisa inventar nada, né? Tem pessoas que acrescentam tantas coisas sem necessidade. Como foi que Jesus te encontrou? E como é que você está hoje, né? Conte das grandezas de Deus na sua vida. Deus vai continuar fazendo grandes coisas no meio do seu povo. Ele vai continuar salvando, vai continuar libertando, vai continuar dando vida, vai continuar trazendo esperança, vai continuar tirando os grilhões que prendem a alma da pessoa. Quanta pessoa angustiada, preso à angústia, né? Preso às tristezas do passado. Só o passado está sempre presente, ele é prisioneiro do passado, das coisas que aconteceram há anos atrás, mas toda hora aparece na frente dela. Jesus quer te libertar disso nessa noite. Você pode dobrar o seu joelho diante dele, você pode sentar na frente dele, você pode fazer como aquele homem, mesmo com os demônios que chegam e param na frente de Jesus e reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é o Filho de Deus, ele veio te salvar. Ele veio te dar esperança e veio libertar a sua alma das prisões, não é? Você precisa ser liberto de prisões. Às vezes nós somos presos nas mágoas, nas angústias da vida, de coisas que fizeram conosco, e nós nos consideramos injustiçados. Então aquilo é uma prisão. Então eu espero que nessa noite você tenha um encontro com Jesus, porque Jesus quer te libertar dessa prisão chamada mágoa. Tem a outra prisão também que é falta de perdão, que muitas vezes nós ficamos guardando uma coisa por 10 anos, 15, ficamos escravos daquela situação. Né? Assim como aquele homem estava preso a grilhões, aquele homem tinha espíritos imundos prendendo a vida dele, e ele foi liberto, e Jesus quer te libertar
nesta noite, libertar a tua alma, para que a tua alma saia da prisão. E Jesus quer te dar vida, Jesus quer te dar paz, Jesus quer te dar uma vida totalmente diferente do que você imagina. Sabe, nós precisamos conhecer Jesus. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Jesus, nós vamos entender e compreender que Ele tem um plano, coisas gloriosas para a nossa vida, né? Então aqueles demônios saíram, e quando eles saem da vida daquele homem, eles entram naquela manada de porcos, né? Mas os homens da cidade saíram, os que cuidavam dos porcos saíram contando, e veio a cidade toda para Jesus, mas eles não quiseram Jesus. Como já falamos aqui, eles deram mais valor, tinha mais valor aos porcos do que a vida humana. Então, Jesus Cristo não saiu daquela cidade, mas aquele homem foi testemunhar, aquele homem foi falar das grandezas de Deus. Que eu e você possamos falar das grandezas de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele fez na sua vida. E você deve testemunhar isso às outras pessoas. Testemunhe, porque Jesus quer salvá-los também. E quando você ler mais para frente, você vai ver que obra esse homem fez no nome de Jesus. Que trabalho maravilhoso ele fez para Jesus. E Jesus quer que eu e você faça isso. Então testemunhe dele. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso salvador. Eu vou orar por você nesse instante. Vou orar pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus, que ela continue sobre a sua vida, que você tenha entendimento, que nós temos entendimento. O porquê nós fomos chamados. Nós fomos chamados para testemunhar das grandes coisas que Deus fez por nós. Testemunhe daquilo que Deus fez por você. Testemunhe daquilo que Deus fez pela sua casa, pela sua família. Testemunhe como é que Deus te salvou em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nessa noite, que esta palavra possa ter nos ensinado a viver na presença de Deus. Jesus, vou repetir, é o nosso libertador. Ele libertou aquele homem das cadeias, da prisão de Satanás, daqueles demônios, e Ele quer libertar a sua vida. Eu não sei o que é que está te prendendo, mas sei que Jesus pode te libertar nessa noite. Jesus viu, por isso Ele disse para os discípulos, lá no verso 22, passamos para a outra banda do lado. E Ele foi lá, porque Ele tinha visto aquele homem. Ele sabia que aquele homem precisava dele. Ele sabia que aquele homem precisava ser liberto. Ele sabia que aquele homem precisava ser salvo. Então aquele homem foi salvo. Aquele homem foi liberto e ele ordenou que ele fosse evangelizar a cidade e os seus parentes. Que Deus nessa noite abra nossa mente e nos dê sabedoria para nós contarmos as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Deixa eu orar por você, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome pela Tua palavra. Tua palavra é gloriosa, ela é santa, ela é sagrada, então nós oramos, Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor libertou aquele homem que era possesso por uma legião, por espíritos imundos, venha libertar os teus filhos nessa noite, este homem, esta mulher, venha libertar dos vícios, das trevas, do poder do inferno, daquilo que está prendendo a vida deles, daquilo que está algemando, Senhor, tendo preso seus braços, seus pés, a sua alma, que o Senhor venha libertá-los, que o Senhor venha repreender todas as trevas, todo o poder do inferno, eles venham ser salvos no nome de Jesus. Senhor, recebe essa pessoa que está te aceitando como salvador das suas vidas. Escreve o seu nome no livro da vida. Dê a ele a tua paz e salva. Aqueles que estão voltando para ti, Senhor, que o Senhor possa selar através do teu Espírito Santo e a tua graça e a tua bênção permaneça sobre eles. Pai, eu entrego cada família, cada lar, cada vida, cada homem e cada mulher, cada moço e cada moça, no nome de Jesus, que eles sejam curados, que eles sejam libertos, que eles sejam alcançados, que eles sejam tocados pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos assim, entregamos cada família, cada vida nas tuas mãos nessa noite, no nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa guardar a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa testemunhar das grandezas de Deus, daquilo que Deus faz e vai continuar fazendo enquanto você estiver nessa terra. Que o Senhor te proteja, te dê uma semana de paz, dê uma semana de saúde, que a graça dele permaneça sobre a sua vida. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com a Igreja de Deus, hoje para todo sempre.
Amém e amém. Deus abençoe, boa semana, Deus guarde vocês, no nome de Jesus. Amém e amém.